A seleção que nos eliminou na última Copa do Mundo passou sufoco hoje contra o Canadá. Pelo grupo F, a Bélgica teve muita dificuldade para vencer o Canadá hoje. Lembrando que é o último passo da grande geração belga de Lukaku, de De Bruyne, de Hazard, de Vertonghen, de Alderweireld. Todos já estão, se não ultrapassaram os 30 anos, já estão beirando essa idade. Esqueci de citar o Courtois também, né? O Courtois que catou um pênalti do Davies logo no início da partida. O Davies é aquele mesmo, lateral esquerdo do Bayern de Munique, que teve uma lesão recentemente, mas conseguiu se recuperar a tempo da Copa do Mundo. Acabou batendo e o Courtois acabou defendendo. O Courtois, o grande destaque do Real Madrid da última Champions League, né, que culminou com o título do Real, e também da última Copa do Mundo, inclusive fazendo uma ótima partida contra o Brasil. Mas a Bélgica teve muita dificuldade para vencer o Canadá. O Canadá, daquele estilo que encantou a CONCACAF, né? Para quem não sabe, o Canadá se classificou em primeiro na CONCACAF, inclusive à frente de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, que se classificou na Bacia das Almas. E Canadá, naquela ocasião, se destacou muito pela pressão que impôs ao adversário, né? Com e sem a bola, com a bola buscando mais rápido chegar ao gol adversário e sem a bola marcando muito com encaixes individuais, né, marcações individuais, principalmente nos setores, com uma defesa com 3 zagueiros sólida, né, uma defesa muito sólida com 3 zagueiros, 2 alas muito velocistas, com uma chegada ao fundo muito forte, com 2 volantes, um mais veterano, o Eustáquio do Besiktas, né, já beirando aos 40 anos, mas também com uma imposição física muito boa, né, mais como primeiro volante, liberando o Eustáquio, o segundo volante, o atleta do Porto, para jogar, que tem uma qualidade técnica maior. E o trio de ataque muito forte, né, fisicamente, com 3 jogadores muito velocistas. O Buchanan, do Clube Bruges da Bélgica, já tinha ido muito bem na Champions League, na fase de grupos nessa temporada, e foi muito bem hoje novamente, com o Hoylett, o atacante veterano do Reading da Inglaterra há muito tempo, jogando na Inglaterra. Hoje está na segunda divisão, está na Championship. E também o ataque composto pelo Jonathan David, o centroavante do Lille, que inclusive é ele é companheiro de time do Team Weah dos Estados Unidos, que marcou contra o País de Gales. Os dois fazem parte do ataque do Lille na França. Mas foi um Canadá que conseguiu impor o que fez na CONCACAF, nas eliminatórias. Com um jogo de muita pressão, de imposição física, de incomodar o adversário, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. Eu já citei o pênalti que o Davies perdeu, e vou citar outras, como o Hoylett, o Buchanan, o próprio David perdeu a oportunidade. Então foi Canadá que faltou essa conclusão para conseguir sair com um resultado positivo. A Bélgica jogou muito recuada, acredito que muito por conta pela pressão que o Canadá impôs, mas de fato eu, pelo menos, esperava uma Bélgica um pouco melhor. O Alderweireld e o Vertonghen já mais veteranos, o Castagne na ala direita, o Carrasco na ala esquerda, o Dendoncker, volante de origem, compondo o miolo da zaga, junto com os 2 zagueiros mais veteranos, com o Tielemans no meio campo ao lado do Witsel. E o trio de ataque sem o Lukaku, que ainda se recupera de lesão, com o Hazard, que não vive bom momento no Real Madrid, há um bom tempo não joga bem, hoje é reserva do clube espanhol, e ao lado do De Bruyne, o grande destaque do City, e do Batshuayi. O trio de ataque não foi muito bem, o Hazard jogou o que se esperava já dele, né, não conseguindo entregar o que entregou na Copa de 18, talvez fisicamente ainda esteja muito abaixo, né, do que ele apresentou no Chelsea. O De Bruyne numa noite tecnicamente abaixo do que se esperava também, né, errou alguns passes bobos, teve uma oportunidade no segundo tempo de dar aquela finalização com a chapa do pé para encontrar o ângulo, ele acabou isolando. E o Batshuayi, por incrível que pareça, fez o gol da vitória, né, tecnicamente também não foi uma noite boa do Batshuayi, mas numa bola lançada pela zaga da Bélgica, a defesa do Canadá acabou dando bobeira, ficou na dúvida de quem iria chegar para a bola, e o Batshuayi de canela, com a perna ruim, com a esquerda, acabou fazendo o gol que decretou a vitória para a Bélgica. Mas não foi um resultado justo. O Canadá jogou melhor, finalizou mais. Acredito que tenha terminado o jogo com mais posse de bola. Isso eu preciso conferir depois, porque eu estou gravando o vídeo logo depois que encerrou o jogo.
Mas eu tenho certeza que o Canadá finalizou mais. Logo nos 40 do segundo tempo saiu uma estatística de que o Canadá tinha finalizado 21 vezes contra 7 da Bélgica. Já o nível de posse de bola, eu não tenho esses números, mas acredito que o Canadá também tenha tido um número maior. Mas foi um jogo em que o Canadá teve mais oportunidades, criou muito mais, mas não conseguiu aproveitar. Já no outro jogo da fase de grupos, né, do grupo F, entre Marrocos e Croácia, foi um jogo um pouco mais morno, um empate em 0 a 0. E esse resultado é um baita resultado para a Bélgica, pelo que apresentou na partida. E para o Canadá ficar um gostinho de quero mais, né? Porque pelo que apresentou, poderia no mínimo ter saído com empate. Apesar de que eu acho que o resultado mais justo seria uma vitória para a equipe do Canadá. Agora sobre Marrocos e Croácia. A Croácia é uma geração que tá passando por renovação, né? Uma seleção que está passando por renovação. Porque na Copa de 2018, onde a Croácia chegou ao vice-campeonato, era uma geração em que todos viviam o auge físico, principalmente. Alguns jogadores daquela seleção já nem mais foram convocados. O Vrsaljko do Olympiacos, ele está encostado lá na equipe grega. O lateral esquerdo Strinic, que logo após a Copa do Mundo foi para o Milan, depois foi para a Sampdoria, também subiu no mapa, nunca mais foi convocado. O goleiro Subasic se aposentou da seleção, o Mandzukic a mesma coisa. Então ainda tem alguns remanescentes daquele vice-campeonato de 2018, como o Modric, o Kovacic, o Perisic, o Brozovic, o próprio Lovren. Mas passa por uma renovação com o lateral direito Uranovic do Celtic, o zagueiro Gvardiol do Leipzig, o próprio lateral esquerdo Sosa do Stuttgart. Então há esse processo que é um pouco mais lento para que haja uma renovação de geração, um gás físico maior para a equipe croata. Já Marrocos é uma seleção que tem boas peças individuais, como o Ziyech do Chelsea, o próprio Saiz, zagueiro que já jogou no Wolverhampton e hoje está no Besiktas, o Agüero, zagueiro também com um baita destaque na Inglaterra, hoje ele é zagueiro do West Ham, o próprio lateral direito Hakimi, lateral direito do PSG, o Mazraoui, que hoje atua na esquerda, mas é lateral direito do Bayern de Munique, o Amrabat, volante da Fiorentina, o próprio goleiro Bono, goleiro do Sevilla, que foi muito bem hoje contra a Croácia. Mas o Marrocos acumula jogadores individuais muito bons, mas coletivamente nunca entregou o que se esperava, nunca deu resultados. Na Copa Africana de Nações, em que Senegal foi campeã, esperava-se muito da equipe marroquina e acabou não entregando o resultado, inclusive sendo eliminada precocemente. Mas sobre o jogo de hoje, um resultado com gostinho de quero mais para Canadá. Acredito num resultado injusto. Já a Bélgica, apesar de ter jogado mal, conseguiu, pelo menos, enfim, entregar um resultado, assim como vem acontecendo na Eurocopa e também na Nations League.